Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de jornada. É com satisfação imensa que aqui nos encontramos mais uma vez nesta sala virtual para dar continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai boníssimo, a este Pai de infinita bondade, justiça, amor e misericórdia, em especial pela dádiva da vida. Este presente que Ele nos concedeu para administrarmos da melhor maneira possível, porque a vida é este presente maior que Deus nos concede aqui no corpo físico provisoriamente para fazermos escolhas. Mas é lógico que a vida ela é única, a vida do ser imortal que recebemos naquela condição de um sopro divino, conforme nós encontramos naquela simbologia lá na Gênese mosaica, quando fomos criados, como quando recebemos aquela individualização, saímos daquele princípio inteligente para a condição de uma inteligência. Então, por isso, nós agradecemos a este Pai, agradecemos ao nosso irmão mais esclarecido, Jesus de Nazaré, pelos belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós conhecemos nas suas biografias, que são os evangelhos. E agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos concedido ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer e abraçar antecipadamente, fraternalmente, a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que fazem parte aqui desta imensa sala de aula que nós conhecemos como planeta Terra. Na verdade, somos todos colegas de sala de aula. Estamos em aprendizado, estamos todos aqui para um auxiliar o outro naquelas dificuldades e caminharmos juntos, fraternalmente. Então sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados, neste parêntese que abrimos aqui neste dia, este parêntese que abrimos aqui neste momento em que dedicamos para estudarmos, refletirmos acerca do Evangelho. Fazemos uma pausa nas nossas obrigações diárias para refletirmos acerca destes belíssimos ensinamentos. Então, hoje aqui nos encontramos para dialogarmos acerca de mais um assunto muito importante na nossa vida. É lógico, tudo que estamos refletindo, tudo que estamos conversando, dialogando, que trazemos aqui constantemente as palavras dos Espíritos Amigos, e atualmente estamos estudando André Luiz e Emmanuel no livro Busca e Acharás, e hoje a mensagem é de autoria, mais uma vez, de Emmanuel, e é o capítulo de número 20 do livro Busca e Acharás, e o assunto exatamente sobre a compreensão. Compreensão sempre. Este é o título do capítulo número 20. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca da compreensão. Como está em nossa vida a compreensão, principalmente em relação às outras pessoas? Estamos realmente compreendendo, aceitando as pessoas como elas são e nos esforçando constantemente para caminharmos juntos, um aprendendo com o outro? Então Emmanuel, ele começa aqui as reflexões nos dizendo o seguinte: para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância,
é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Então vejamos que Emmanuel nos chama a atenção que para superarmos aqueles momentos de aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, aqui ele não nos fala que é vez ou outra, mas em qualquer circunstância é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis, principalmente nos colocarmos no lugar da outra ou das outras pessoas, compreender exatamente isso, nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa e até mesmo questionarmos a nós mesmos qual seria o meu comportamento, qual seria o seu comportamento, qual seria o nosso comportamento se estivéssemos no lugar daquela pessoa que se comportou de forma tal ou tal, que em muitas situações nós reprovamos, criticamos, julgamos, condenamos. Então, qual seria a minha escolha se eu estivesse no lugar dela? Exatamente isto que Emmanuel nos chama a atenção aqui. Aí ele diz na sequência que alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Então aqui ele nos chama a atenção que para alcançarmos esta compreensão, este entendimento, é preciso, no entanto, que nós façamos esforços constantemente para exercitarmos na prática a fraternidade verdadeira. E aqui mais uma vez cumprimentamos a todos que chegaram após a nossa abertura. Cumprimentamos aqui em nome da nossa companheira de jornada, a dona Faialda, que mais uma vez nos deixa um recado. Boa tarde, meninas e meninos. Juntos somos mais fortes, lembrando que devemos orar uns pelos outros. Então, sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel nos fala aqui nesta compreensão, é preciso que nós auxiliemos uns aos outros, e se não for possível auxiliarmos assim diretamente, conforme a dona Faialda nos fala aqui, lembremos pelo menos de orarmos uns pelos outros, vibrarmos positivamente uns pelos outros, porque juntos, unidos nesta corrente, ou através desta corrente de boas vibrações, com certeza seremos mais fortes. E aí Emmanuel segue nos dizendo o seguinte: quando a prova surja à frente, serena-te e reflete. Então aqui Emmanuel nos dá uma receita, nos dá um conselho, que quando as provas surgirem, as dificuldades, as aflições, os constrangimentos surgirem no horizonte da nossa vida, não entremos em desespero, não entremos em pânico, não entremos, como se diz, em paranoia, mas ele nos diz: asserena-te. É preciso buscar a serenidade e refletirmos o que este problema quer ensinar-me, o que este problema, o que esta aflição precisa ensinar-me que eu ainda não aprendi. Então precisamos aprender estas lições e aproveitarmos estas oportunidades aprendendo. E aí ele acrescenta dizendo: se os empreiteiros da conturbação, prestemos atenção, ou melhor, da perturbação, prestemos atenção no conselho que Emmanuel nos traz aqui neste ponto. Então ele nos diz que se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientes quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Então aqui ele nos chama a atenção para aquelas responsabilidades enormes que nós assumimos perante a lei maior, a lei divina,
quando nós agimos nesta condição de empreiteiros da perturbação, ou seja, levando a perturbação, a aflição, o constrangimento, provas para a vida de outras pessoas. Então assumimos responsabilidades sem sombra de dúvida, e aí ele nos diz que se nós, neste momento, buscássemos na nossa consciência e nos conscientizássemos quanto às responsabilidades que estamos ou que estaremos assumindo quando levamos perturbação a outros companheiros de jornada, sem sombra de dúvida que nós fugiríamos de qualquer indução ao desequilíbrio de outras criaturas. Então é preciso, sem sombra de dúvida, ficarmos atentos constantemente, porque sem sombra de dúvida que seremos responsabilizados, até mesmo pelos nossos pensamentos. Conforme nós encontramos, já que falamos desta forma em relação ao pensamento, e aqui Emmanuel está nos chamando a atenção exatamente sobre a lei de liberdade, nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, mas aqui ele nos chama a atenção que seremos responsabilizados, e somos responsabilizados constantemente pelas escolhas equivocadas, levando perturbação a outras criaturas. Então abrimos aqui um parênteses apenas para fazermos aqui uma citação em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10º, onde trata da lei de liberdade, e aqui a liberdade de pensar. Então Kardec questionou na questão número 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele absoluta liberdade? Então aqui Emmanuel quis saber dos espíritos amigos se existe algum lugar que nós temos absoluta liberdade, que ninguém pode nos prender. E aí os espíritos amigos nos dizem que sim, que ninguém pode nos deter, ninguém pode nos colocar peias no nosso pensamento, ou seja, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. E na questão 834, Kardec quis saber, já que temos liberdade absoluta, ilimitada no nosso pensamento, na nossa consciência, seremos responsabilizados pelo nosso pensamento? E os espíritos amigos nos respondem de uma forma bem categórica e clara: perante Deus é. Então, perante Deus, somos sim e seremos sim constantemente responsabilizados pelos nossos pensamentos. Então, é preciso ficarmos atentos. É preciso, sem sombra de dúvida, conforme nos chama a atenção Jesus, vigilância constante. E aí, conforme nos diz aqui a nossa companheira Márcia Santos, tudo nessa vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo isso que acontece é para o crescimento espiritual. Sem sombra de dúvida, minha irmã, sem sombra de dúvida, que Deus não quer que soframos. Deus nos oferece constantemente, pela lei do amor que rege todo o universo, oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E aí fechamos aqui este parêntese em O Livro dos Espíritos, nas palavras da nossa irmã Márcia, para voltarmos às palavras de Emmanuel, onde ele segue dizendo sobre a compreensão. E aí ele nos diz ainda: se os perseguidores, prestemos atenção mais uma vez nestas orientações de Emmanuel, se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós
quando agimos desta forma, se realmente pensássemos de uma forma mais tranquila, mais serena, sobre todas as dívidas que estamos contraindo, que estamos assumindo responsabilidades quando perseguimos alguém, mesmo que por pensamentos, nós renunciaríamos a estas atitudes equivocadas. Aí ele acrescenta: quando o agressor lança a palavra de injúria, ou seja, aquela palavra injusta, aquela palavra contrária ao direito das outras pessoas, ele nos diz: se fosse previamente informado, ou seja, todas as vezes que lançamos uma palavra de injúria, se prestássemos realmente atenção, se fôssemos realmente informados e buscássemos esta informação sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Então, sem sombra de dúvida que é melhor ficarmos em silêncio do que agredir alguém, mesmo que por palavras. E aí ele acrescenta: quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão o resultado da sua ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe correspondem à periculosidade e ao furor. Então aqui Emmanuel nos lembra sobre estas situações e ainda nos diz que seria preferível, conforme nos diz Jesus, vir à vida sem os braços, porque sem os braços, neste caso aqui, nós não agrediríamos as pessoas quando fosse uma agressão física, ou teríamos menos possibilidades e probabilidades de agredirmos alguém. Exatamente por isso que ele nos fala que seria preferível, sem sombra de dúvida, viéssemos sem os braços. E aí ele diz ainda: em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam. E aí ele acrescenta: tão filhos de Deus quanto nós mesmos, ou seja, pensemos nos nossos irmãos de jornada, porque eles são filhos de Deus, assim como nós o somos. E ele acrescenta: e coopera na paz de todos. Então estamos aqui neste imenso educandário das almas para cooperarmos com a paz de todos, começando pela construção da nossa paz interior. É preciso que, neste caso, colaborarmos pela paz de todos, é preciso que nós pacifiquemos, em primeiro lugar, o nosso mundo interior. Porque não é possível eu contribuir com a paz ou para a paz exterior se eu ainda mantenho guerra no meu íntimo. Então, pacifiquemos o nosso interior. E aí ele diz ainda: especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumento de inquietações e de lágrimas, ora sempre e ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam, para que não se lhes agrave o peso da culpa. Então aqui ele nos fala que é preciso auxiliar sempre, em especial, aqueles que se façam instrumento de inquietação, de lágrimas, onde nós nos encontramos. Via de regra, nós não queremos auxiliar, nós não queremos nem ver, não queremos estar próximos de pessoas que nos tragam, que sejam instrumentos de inquietação, de lágrimas, de dores e de sofrimentos. Nós queremos distância dessas pessoas, mas aqui Emmanuel nos lembra de uma forma sábia, assim como Jesus também nos fala, que é preciso auxiliar. Se não podemos auxiliar ali de perto, que auxiliemos mesmo que através da oração, emitindo boas vibrações. E aí ele encerra dizendo: diante de todos os episódios constrangedores. Então aqui ele nos fala diante de todos os episódios, não é de um, de outro, mas de todos os episódios constrangedores, silencia onde não possas auxiliar. Então aqui ele nos diz, nos orienta
Ele nos orienta que é preferível, se nós não tivermos condições de auxiliar, silenciemos, porque sem sombra de dúvida, se silenciarmos, pelo menos não estaremos prejudicando. É preferível não auxiliar do que prejudicar. Se não temos condições de auxiliar, conforme ele nos diz aqui, silenciemos. E diz ainda para encerrar, e perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e, compadecendo-te, acertará. Então aqui ele nos chama a atenção que, conforme Jesus nos orienta, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. Então aqui ele nos diz que é preciso nos problemas de compreensão, nos problemas de julgamento, nós usarmos a compreensão, trazendo ali constantemente a presença da caridade, do entendimento, compaixão, porque sem sombra de dúvida que nos compadecendo dos outros, nós estaremos agindo acertadamente. E para encerrarmos as nossas reflexões, apenas lermos aqui o comentário do nosso irmão de jornada, nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, quando ele nos diz: Senhor, que nossas palavras jamais sirvam de instrumento de tortura na vida dos outros e que não venhamos a passar por provações em virtude da nossa língua. Neste caso aí, do uso incorreto da nossa língua, que possamos vigiar, não a vida dos outros, mas que possamos vigiar, em primeiro lugar, o nosso campo mental. Conforme nos diz André Luiz, a nossa casa mental, que é onde é construído, é a usina de construção de tudo na nossa vida. Então, vigiemos a nossa casa mental, higienizemos constantemente, conforme nos diz Emmanuel, o nosso pensamento, lavemos o nosso pensamento nas fontes puras e cristalinas da prece, porque sem sombra de dúvida que fazendo isto, já é um bom caminho andado para usarmos a partir daí, de uma forma mais correta, a nossa língua. Possamos refletir sobre isto e nos esforçarmos verdadeiramente para colocarmos em prática na nossa vida estes ensinamentos, nos esforçando constantemente para seguirmos na prática as pegadas do Mestre de Nazaré. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos por mais este momento que nos foi concedido, por mais este momento de nos encontrarmos aqui juntos nesta sala virtual, estudando conjuntamente, refletindo conjuntamente sobre estes belíssimos e profundos ensinamentos. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade às nossas reflexões. Oremos, vibremos, conforme nos lembra a nossa irmã Faialda constantemente, vibremos positivamente, oremos uns pelos outros, fortalecendo-nos nesta caminhada. Até breve, meus irmãos.